enfermeira e uma das sócias da empresa Apoio, que até pouco tempo realizava cursos presenciais de capacitação para cuidadores de idosos, além de outros eventos e atividades ligados à capacitação para uma vida mais saudável para a população em geral. Nossos sinceros agradecimentos à empresa Novartis, que nos incentivou e apoiou na execução dessa nova estratégia de trabalho, que tem conseguido atingir várias pessoas e, de alguma maneira, estão aproveitando o conteúdo dos podcasts e lives realizadas pela Apoio. Hoje vamos conversar um pouco com a profissional Carla de Silo, fisioterapeuta, especialista em gerontologia, com experiência em atendimento de idosos em residência e cursos de formação de cuidadores para idosos. Carla, agradeço muito sua disponibilidade em estar conosco nesse bate-papo e tenho certeza que será muito rico para quem está nos ouvindo. Vamos falar um pouco sobre convivência com problemas de mobilidade do idoso na residência. A proporção de idosos em todo o mundo está aumentando progressivamente. Esses anos a mais que estão sendo vividos só valem a pena se forem com boa qualidade de vida. Dentre esses aspectos, uma boa funcionalidade é apontada como uma das mais importantes, pois está associada à independência e autonomia. O número de idosos que apresentam comprometimento na capacidade funcional aumenta com o avançar da idade. Os fatores associados ao comprometimento da capacidade funcional são idade avançada, gênero feminino, baixa renda e escolaridade, arranjo familiar multigeracional, hospitalização no último ano, visão ruim, declínio cognitivo, presença de depressão e várias comorbidades, baixa frequência de contatos sociais e de práticas de atividade física. Muito interessante, Carla. Eu queria que você explicasse para a gente o que é mobilidade. A mobilidade pode ser definida como a capacidade de movimentação de forma independente e segura, de um lugar para outro. Idosos que apresentam dificuldades, mesmo que discretas, em tarefas complexas de mobilidade e participação social, podem aumentar suas chances de incapacidade funcional, institucionalização e morte. Entendi. Então, a mobilidade, ela está bastante relacionada ao envelhecimento saudável. Quer dizer, se eu tenho uma baixa mobilidade, provavelmente eu vou ter outros problemas, né? Ela vai levar a outros problemas. E essa dificuldade de mobilidade, ela sempre acontece com o envelhecimento? Ela é uma condição do envelhecimento? Sim, sim. As alterações relacionadas ao processo fisiológico do envelhecimento, elas podem prejudicar a mobilidade do idoso por diversos fatores, como a diminuição da força muscular, que é a sarcopenia, a diminuição da flexibilidade, o aumento da rigidez dos tecidos conjuntivos periarticulares e intramusculares, declínio da intolerância de todo o corpo ao exercício, diminuição na condução nervosa, além da diminuição da acuidade visual, auditiva e vestibular. Entendi. Então, o envelhecimento, a dificuldade da movimentação, ela acaba acontecendo com o envelhecimento, mesmo que seja um envelhecimento saudável. Aquele indivíduo que está envelhecendo sem uma doença específica, mas todas essas condições vão acontecendo, todas essas limitações vão acontecendo com o envelhecimento. Muito bem. Mas a gente pode evitar, a gente pode prevenir esse déficit de mobilidade? Sim, sim, muito. Que apesar desses problemas de mobilidade, o idoso pode manter uma rotina de atividades físicas, onde mesmo até deitado, ele pode se movimentar, fazendo movimentações na cama, tentando alcançar algum objeto que seja oferecido pelo cuidador ou pelos familiares, né? Ah, entendi. Sabemos também da importância da atividade física para o idoso, mas devido a essa pandemia, grande parte deles parou as suas atividades. E esse isolamento social ficou mais evidente, ainda mais com a necessidade das redes de suporte sociais, como os NCIs, né, os núcleos de convivência para idosos, as academias, o sistema SESC, SESI, grupo de caminhadas, entre outros.
Quer dizer, os idosos deixaram de frequentar esses locais e isso está fazendo com que eles percam um pouco dessa mobilidade, né? Essa capacidade de se movimentar, né? Sim, tanto fisicamente quanto na parte Intelectualmente e intelectual, cognitiva, né? está assim aumentando o número de idosos que estão apresentando quadro assim depressivo, né? Entendi. Por essa falta de interação com outros idosos ou interações intergeracionais e mesmo pela falta dos exercícios. Entendi, E entendi. aqui, para os idosos com problemas de mobilidade, a convivência com a família em suas residências pode ficar prejudicada, pois alguns membros, estando em home office, eles não podem dar aquela atenção necessária, né? A pessoa está em casa, mas não necessariamente está em casa, Disponível, né? disponível. Então, isso também pode aumentar o isolamento do idoso e aumentar também a sua mobilidade. E alguns exercícios simples podem e devem ser realizados na residência sob a supervisão de um familiar ou de um cuidador. Perfeito. Então, não deixar de estimular essa pessoa a fazer exercícios, mesmo que ele esteja preso, entre aspas, na residência nesse período da pandemia, Sim, né? nem que seja o simples fato de sair do sofá e ir até a cozinha para tomar um copo d'água. Quando for sentar e levantar de uma cadeira, pode-se aumentar o número de repetição, sentar, Entendi. levantar, tendo algum suporte próximo, né? Sim, Quando estiver sentado assistindo televisão, movimentar os braços, as pernas, perfeito. com uma carga que pode ser ou um pezinho, se a pessoa estiver em casa, ou também pode ser adaptado com um pacotinho de feijão, Ah, perfeito. uma garrafinha de água, tudo isso pode ser ajustado quando a pessoa não tem esses equipamentos em casa. Muito, muito interessante mesmo, viu? E uma coisa que me preocupa é a questão da segurança. E como que a gente pode proporcionar maior segurança ao idoso que tem uma mobilidade prejudicada? Porque a gente fica receoso que ele tenha uma queda e acaba querendo fazer tudo por ele. Isso que a gente sempre diz, nós devemos fazer com o idoso e nunca para o idoso, né? Perfeito. Então, assim, o que nós podemos fazer, a princípio, são, assim, alguns dispositivos de auxílio à marcha, como bengalas, muletas, andadores. Eles são muito úteis ao idoso com dificuldades para deambular, pois podem melhorar a independência do idoso e proporcionar uma maior segurança. Perfeito. Esse idoso, ele também precisa aprender a utilizar esses dispositivos e ter um acompanhamento com um fisioterapeuta, que pode ser pontual Para que ele tenha o essa, aprendizado. sim, para essa finalidade, ou de rotina, quando já faz um acompanhamento, que Perfeito. isso vai ajudar muito, muito mesmo na independência desse idoso. Um outro fator que é importante é a adaptação do domicílio para esse idoso que tenha problemas de mobilidade. Então, assim, esse ambiente ele precisa de uma área sem obstáculos, como, por exemplo, uma sala sem uma mesinha de centro, sem tapetes, ter um piso antiderrapante, barras de apoio no banheiro, elevação do assento sanitário quando for necessário, corrimão em escadas, e áreas amplas, né? Por exemplo, um quintal que ele seja amplo, que o idoso possa se locomover, colocar corrimão na parede para que ele possa ter uma segurança, ele possa fazer uma caminhada dentro desse Quer dizer, quintal, ele né? vai usufruir do espaço com segurança, né? Sim, e não há necessidade também de usar, de comprar um corrimão, né? Muitas pessoas às vezes falam, mas custa um pouco caro. Pode até fazer uma adaptação, um cano que compra em loja de Material de demolição, construção. material de construção, casa de demolição, um cano que seja firme, né? Que seja adaptado à medida da mão do paciente e fixar na parede. Não há necessidade de ter um gasto alto, principalmente agora nessa época da pandemia, para que o idoso tenha uma segurança, Sabe, né? Carla, eu estou achando muito interessante essas colocações que você está fazendo, porque muitas vezes as pessoas falam: Nossa, eu tenho tantos gastos com um idoso, meu pai, minha tia, enfim,
E a gente pode adaptar muitas coisas, né? Não é necessário que a gente tenha tudo perfeito, mas a gente pode ter tudo adaptado com segurança para ele, né? Muito legal isso que você está Sim. falando. A gente também tem que evitar os expostos, principalmente em casas antigas que não tem muitas tomadas, então acaba puxando uma extensão. Então a Tá. gente tem que tomar o cuidado para que essa extensão ela não fique no meio do caminho. Se precisar de utilizar, prenda no canto da parede, para que não só o idoso, mas como todas as pessoas da casa tenham essa Não corram risco. segurança, né? Então, Perfeito. a gente também tem que evitar que tenha brinquedos de crianças que tenham na casa, que os animaizinhos de estimação não fiquem assim circulando na hora que o idoso com essa dificuldade de locomoção está andando. A gente tem que ter uma iluminação adequada, né? A iluminação ela tem que ser de modo que ilumine o cômodo inteiro, né? Ou se o cômodo for muito grande, pode colocar ter a luz e colocar uma luminária, né, em escadas de preferência, a gente tem interruptor embaixo e em cima para que o idoso, se ele precisar de subir essa escada, ele acenda a luz e quando chegar lá em cima apague. São coisas assim que são muito, muito práticas para ajudar todas as pessoas da casa, né? Muito Então a bom. gente também tem que observar bem o tipo do calçado que esse idoso utiliza, de preferência um calçado com solado antiderrapante, de preferência também que não tenha cadarço, porque muitas vezes ele não consegue amarrar, e mesmo que ele consiga amarrar, esse laço pode soltar, ele pode tropeçar. Essas dicas que você está dando são muito valiosas, mas tem uma coisa, Carla, que eu queria te perguntar, que é uma pergunta recorrente dos cuidadores que fazem o nosso curso. Eles perguntam, né, como podemos mover o idoso na cama, ou, por exemplo, da cama para a cadeira, ou vice-versa, sem prejudicar a nossa coluna? Porque a gente vê que muitas vezes essas pessoas, elas têm dores nas costas, dores nos braços, porque elas executam movimentos inadequados quando elas vão trabalhar com uma pessoa idosa. Qual que é a dica que você pode dar nesse sentido? Isso realmente é muito importante, né? Essa prevenção do cuidador, porque sempre prioriza-se o idoso, né? E o cuidador acaba sendo só aquela pessoa que vai fazer as atividades. Então, o cuidador, para que ele cuide bem do nosso idoso, ele tem que estar bem. Então, é muito importante que o cuidador ele cuide da sua saúde física, da sua saúde mental. Então, assim, se ele faz um movimento inadequado para mexer com o idoso, isso pode desenvolver uma dor muscular, um problema de coluna. Então, olha, é fundamental que os cuidadores, eles utilizem técnicas para prevenir o estresse da musculatura das costas no bom desempenho das suas atividades. Algumas dicas que nós podemos dar é assim, o cuidador, ele tem que desenvolver o hábito de manter a postura ereta, e, quando necessário, antes de iniciar uma atividade, ele deve ampliar a base de apoio, abrindo um pouco as suas pernas, né, dando esse espaço, e abaixar um pouco o centro de gravidade, flexionando os quadris e os joelhos. Ele deve utilizar os músculos mais longos dos braços e das pernas nas atividades que exijam maior força, porque os músculos das costas, eles são mais fracos e mais facilmente lesionáveis quando utilizados de forma inapropriada. Então, a gente deve sempre, quando for fazer uma movimentação com o idoso, fazer uma transferência, nunca jogar peso nas costas, né? Conforme nós dissemos, os músculos das costas, eles são mais sensíveis, eles são para manter a nossa postura ereta, né? Então, a gente utilizando os músculos dos braços, os bíceps, a musculatura do quadríceps, das pernas, esses sim são para fazer força, né? Entendi. Então, a gente deve também contrair simultaneamente os glúteos para baixo, os músculos abdominais para cima e o diafragma quando inclinar, levantar, puxar ou tentar alcançar um objeto ou uma pessoa. Então, quando a gente for também pegar um objeto ou uma pessoa, ele deve estar sempre próximo da gente. Porque se a gente for pegar, experimentem pegar um saco de arroz e segurar com os braços esticados. Ele vai pesar facilmente.
Agora, se eu segurar esse saco de arroz e abraçar ele próximo ao meu corpo, ele vai pesar, mas não tanto. Isso vale para qualquer peso, seja um peso ou uma pessoa, né? Então, assim, em vez de levantar um objeto pesado ou uma pessoa, a gente também deve utilizar outros mecanismos, como escorregá-lo, rolá-lo, empurrá-lo, puxá-lo, né? E reduzindo sempre a energia necessária para deslocá-lo contra a força da gravidade, aquela que puxa para baixo. Quando eu for movimentar o meu idoso, se ele estiver na cama, né, eu posso fazer o seguinte: virar ele, pedir para ele, vamos dobrar as suas pernas, vamos incliná-las para o lado, com a minha mão eu puxo pela região dos ombros, né, porque eu fazendo essa movimentação para colocar ele sentado na cama para levantar, vai ficar muito mais fácil, né? Perfeito. E assim, quando o idoso necessite de ajuda para fazer as transferências, os familiares eles deverão procurar fazer da melhor maneira, de preferência com auxílio de um profissional, para que essas sejam realizadas com segurança, tanto para o idoso quanto o familiar ou o cuidador. Hoje, há uma enorme gama de utensílios que podem ajudar no nosso dia a dia, como tábuas de transferência, guinchos de transferência para aqueles idosos que são obesos ou que são totalmente dependentes, cintas de transferências e outras tantas mais. Muito legal, Carla. Sabe que eu vi também uma possibilidade, como a gente estava falando de pessoas que às vezes não têm um recurso, é você adaptar na própria cama, às vezes, uma haste, né? Que a pessoa possa se segurar nessa haste e ela mesma ajudar na força, quer dizer, ela não deixa de auxiliar o cuidador ou o familiar naquela ação que é preciso ser feita, né? Então, assim, eu acho que é muito, muito interessante isso, e acho que os cuidadores precisam pensar em tudo isso que você falou, porque antes de mais nada, a gente também tem que cuidar da gente, porque se nós não estivermos bem, nós não conseguimos cuidar de ninguém. Com certeza. Bom, puxa, Carla, eu quero só te agradecer, muito obrigada por compartilhar essas informações e dicas conosco. Tenho certeza que, como eu, outras pessoas aproveitaram muito essas informações preciosas que você nos passou. Eu agradeço novamente a empresa Novartis por nos apoiar nessa estratégia de comunicação e convido a todos para ficarem conosco, porque em breve nós teremos outros podcasts, outras lives e queremos contar com todos vocês, como sempre, nossos parceiros. Muito obrigada, Carla. Eu é que agradeço, né, o carinho de vocês. Espero que essas informações sejam muito interessantes para os familiares, para os cuidadores. E sempre o que eu reforço: para eu cuidar de alguém, eu tenho que estar bem. Então, eu tenho que cuidar do meu corpo para que eu possa ajudar alguém. Isso vale para profissionais, para familiares, né? Principalmente agora, nessa época de tensão, que as pessoas estão ficando mais em casa, às vezes com os ânimos exaltados. Então, procurar manter a calma e a dica é sempre movimentar-se. Perfeito, perfeito. Muito obrigada mesmo, gente. Foi um prazer estar com vocês. Espero encontrá-los em breve em outro podcast.